Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. Deixasse a sua Bíblia aberta. E eu vou lhe pedir um pouquinho de paciência hoje a mais, porque eu preciso de alguns minutinhos a mais. É até por isso que nós celebramos o nosso culto mais cedo, para que a gente pudesse até ter um pouquinho mais de tempo e terminar mais cedo e a gente chegar em casa. D.L. Moody é um grande evangelista que nós tivemos alguns séculos atrás. Esta semana nós tínhamos feito um amigo oculto aqui na rádio, uma brincadeira da rádio, e o meu amigo oculto tinha me mandado um presente, um livro, e o meu livro se perdeu no caminho. Eu não sei se eu reclamo, eu dou um glória a Deus, porque ele mandou um outro presente. E ele me mandou um presente que há muito tempo eu estava namorando, eu já tinha um primeiro exemplar e eu ganhei um novo devocional escrito pelo Dr. Billy Graham, que é um dos homens que eu admiro muito. E logo eu comecei a folhear, logo a ver uma série de histórias. E um dos dias o Dr. Billy Graham conta uma história. Ele conta uma história de maneira muito especial, usando a pessoa de Moody. E Moody tinha no seu coração uma convicção muito interessante. Ele dizia o seguinte: todas as vezes que eu prego um sermão, olha o que ele acreditava, pastor Gilson. Todas as vezes que eu prego uma mensagem, eu lembro-me de que o Senhor pode voltar antes que eu pregue o próximo sermão. Interessante isso. D.L. Moody tinha uma convicção. Um grande evangelista, todas as vezes que ele abria as escrituras para pregar o evangelho, ele dizia, e ele tinha no seu coração: esta pode ser a minha última mensagem. Posso dizer isso também. Essa pode ser a minha última mensagem. Não que eu estou indo embora, irmãos, mas irmãos, se Jesus Cristo voltasse essa noite, irmãos, ia ser maravilhoso demais. Porque essa deve ser a expectativa da igreja. E assim nós devemos viver todos os dias. A volta de Jesus, ela deve ser por nós ansiada. E essa é uma das coisas que nós perdemos. Ao longo dos anos, a igreja, a sua história, a sua jornada, pouco se fala acerca da volta de Jesus. Pouco se fala de alguns temas tão importantes. E imagine, meus irmãos, se nós vivêssemos assim como Moody nos falava. Se hoje, pergunto a você, fosse o seu último dia, e você soubesse que você estaria com Cristo, e Ele voltaria nas nuvens com poder e glória, como você viveria o seu último dia da sua vida? Vou repetir a pergunta: como você viveria, ou como você viverá o último dia da sua vida? Como você viverá o seu último mês? Como você viverá o seu último ano? Essa expectativa acerca da volta de Jesus e de temas tão importantes como estes, nós vamos esse ano mergulhar neles. E eu tenho orado, irmãos, eu tenho diante de Deus clamado ao Senhor. Esse ano eu estou indo para 24 anos à frente formal de igreja e 21 como pastor. Eu comecei bem menino, eu comecei a pastorear com 19 anos, formalmente, mas eu não queria ser pastor. Sabe por quê, João? Sabe por quê, pastor Gilson? Que desde criança eu lia um texto na Bíblia
que esse texto sempre me deu temor e tremor. Hebreus capítulo 13 diz: obedecei os vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar contas. Vou repetir, é isso mesmo que você ouviu. Aqueles que hão, é esse o trecho que eu tinha mais medo, e temor e tremor. Porque um dia, irmã Lídia, diante de Deus eu irei prestar contas pela sua vida. Um dia, irmão Benhur, diante de Deus eu estarei lá. E é isso que todo vocacionado que entende seriamente o chamado de Deus tem muito temor. E é isso também que me faz este ano trazer à igreja uma série de ensinamentos. Porque quando Jesus, irmãos, compara a sua igreja, Paulo vai comparar, Cristian, a igreja dele. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. E ele usa esta comparação para dizer que um dia o noivo voltará, Gustavo, para buscar a noiva, e a noiva precisa estar pronta. E nós, os pastores, temos a responsabilidade diante de Deus de ensinarmos a noiva as escrituras sagradas, para que a noiva se prepare para encontrar com o noivo. O pastor não foi chamado para ser um coach, por mais que nós respeitamos o coach. O pastor não foi chamado para ser apenas um motivacional, por mais que nós precisamos de mensagens. A Bíblia está recheada. Domingo passado mesmo o Senhor nos deu uma palavra sobre ânimo, motivação. Mas a Bíblia também, muitas vezes, ela é para nós um remédio amargo, que nós precisamos tomá-lo. No Natal, a gente aqui, a maioria se reuniu, e a gente estava lá na casa do papai. E casa de mineiro é uma festa danada, né? E o costume de fazer o almoço do Natal, e todo mundo brincando. E a gente, Natal, o aniversário é de Jesus, e a gente celebra com Jesus e ainda peca, come demais, né? Aquela coisa toda. E eu sei que minha mãe tem um pé de boldo grande lá, pastor José. E aí minha irmã foi lá e pegou o boldo e disse assim: vocês estão tomando muito refrigerante, agora tem que tomar boldo. E ela amassou e veio com um copo de boldo. Você já tomou boldo? Pense num negócio terrível, não é? Mas existe melhor remédio do que boldo para estômago, para aquelas situações assim de mal-estar. Parece que é como tirar, Jorge, com a mão. E alguém diz assim: remédio bom é remédio amargo. Eu não sei de onde tiraram isso. Né? Remédio bom é remédio amargo. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender que as escrituras é um todo, e nós gostaríamos da escritura apenas a parte que é doce como mel. E aí a gente até canta sabor de mel, né? Mas será se é só sabor de mel? Será se é isso que Deus quer nos ensinar? Será se é isso que Deus quer falar conosco? Então, meus irmãos, como pastor, eu não vou dizer que eu estou preocupado, porque eu não tenho que estar preocupado com nada. Mas como pastor, eu preciso cumprir o chamado que Deus me deu. E esse ano nós vamos trazer muito sobre isso. Em 2025 nós vamos debruçar muito sobre essa palavra, santidade, ser separado ao Senhor. Sem dúvida alguma, a gente vive um desafio grande de alcance, de contextualização. E num determinado momento da nossa história, em busca de fazer isso, o movimento evangélico, a igreja de um modo geral, ela começou a se modificar tanto e a fazer tantas coisas, até em nome de buscar o outro, que
que se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós não vamos mais parecer com igreja. E isso é preocupante. Eu não estou dizendo aqui de usos, costumes, não é isso. Eu estou dizendo é que pouco a pouco nós vamos abrindo mão dos nossos princípios, dos nossos valores. É só isso aqui, abaixa a cerca mais um pouquinho, e vamos abaixando a cerca, e daqui a pouco a cerca está tão baixa, que não há mais diferença entre a igreja e o mundo, entre o mundo e a igreja. E isso é muito sério, sabe por quê? Porque quando o Senhor voltar, Ele vai voltar para buscar uma noiva santa, separada. Ele vai voltar para buscar uma noiva que vive em obediência, uma noiva que está pronta, uma noiva que é fiel. Nenhum noivo quer ter uma noiva infiel, meus irmãos. Volto a dizer, não estou aqui falando de uso, costume, tamanho do cabelo, não estou falando dessas coisas não, meus irmãos. Eu estou falando é de vida com Deus, é ser parecido com Jesus, é as pessoas olharem para nós e enxergarem em nós, que na nossa vida nós vivemos um novo nascimento. Nós estamos vivendo uma geração onde a noiva, muitas vezes, gente que conhece a palavra de Deus, gente que era para fazer a diferença, está vivendo a indiferença espiritual, o apego ao mundo, quando a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo. Conformar é tomar forma. A igreja não pode tomar a forma do mundo, meus irmãos. Nós precisamos decidir quem nós somos. O grande problema é que a igreja quer agradar o mundo. Ela quer agradar o político da época. Ela quer agradar o poder, quem está à frente. Irmãos, igreja e política não caminham juntos. Nunca caminhou e nunca caminhará. Desde o Antigo Testamento, o profeta estava ali, era para denunciar aquilo que estava errado, não para viver dentro do palácio. O grande problema é que quando a igreja vai para dentro do palácio, ela se corrompe. Isso faz parte de santidade ao Senhor. São coisas que nós precisamos enxergar. E aí, irmãos, com muita sinceridade, nós como Comunidade Batista Hope, nós temos ali, até refizemos a plaquinha agora dos princípios. Quem nós somos? E o nosso primeiro princípio, sabe qual é? Que nós cremos na Bíblia como única regra de fé e prática. Irmãos, nós não queremos ser a igreja da moda, nós não queremos ser a igreja legal, nós não queremos ser a igreja atraente. Nosso negócio não é isso não, irmãos. Nós queremos ser a noiva. A noiva. A noiva, irmãos, a noiva que espera o noivo com fidelidade. A igreja é a noiva. Desculpe essa expressão tão baixa. A igreja é a noiva, ela não é a novinha. Ela não é aquela que está interessada apenas em recursos. Ela não é aquela que só quer o noivo. Para quê? Por causa dos seus bens. Ela não é aquela que só quer as bênçãos materiais. Ela não é aquela que tem expectativa no noivo apenas para que ele custeie aquilo que ela sonha, aquilo que ela acha. Meu irmão, se nós servimos a Deus por aquilo que Ele faz, nós ainda não entendemos quem é Deus. A minha vida com Deus não é pelo que Ele faz. A minha vida com Deus deve ser por quem Ele é. E isso faz parte de santidade ao Senhor. Então, eu pedi que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, porque a primeira carta de Pedro é um manual para nós. E aí é interessante que quando a gente pega essa primeira carta de Pedro, para melhor a gente entender o que estava acontecendo aqui. O contexto em que nós estamos, se você abrir o 1 Pedro, Roma tinha sido queimada. Olha como é que isso é interessante. Quem era o imperador? Quem botou fogo em Roma? Quem foi, Rafa? Nero. Na sua ânsia, o seu desejo de construir
É interessante que John MacArthur faz um comentário sobre Nero muito interessante. Ele fala sobre isso. John MacArthur é um dos melhores teólogos que nós temos, vale a pena ler os seus livros. E John MacArthur, falando sobre Nero, ele estava dizendo o seguinte, que Nero tinha aquela ideia, aquele desejo insano de ser reconhecido por alguém grandioso, ser aquela pessoa que seria lembrada. Então ele fazia projetos grandiosos. Então em algum momento ele decidiu, naquela loucura, literalmente, para construir ele precisava destruir, e para destruir ele destruiu com fogo. Só que ele não imaginava, isso é interessante, que os cidadãos, os romanos, ficaram completamente arrasados, porque ele destruiu a cultura, ele acabou com a religiosidade, o fogo lambeu a cidade. E o povo sofreu com isso, o povo estava, os elementos da religião, tudo aquilo foi destruído, a fé das pessoas, as divindades romanas foram lambidas pelo fogo. E interessante, a confiança das pessoas nos deuses falsos também foram embora. Roma estava em crise. Então, no plano de Nero, o melhor caminho era botar alguém para ser culpado. Quem ele disse que colocou fogo em Roma? Os cristãos. Então os cristãos agora começam a ser perseguidos por uma falsa acusação de Nero. E como a maioria dos cristãos, naquele primeiro momento, já vinham do contexto judeu, já não eram bem recebidos pelos romanos, isso tomou tanta força. E aí o que acontece? Como ele precisava, Nero precisava liderar e resolver essa questão, ele busca um bode expiatório. Quem é esse bode expiatório? Os cristãos. E aí os cristãos começam a ser perseguidos, meus irmãos, e esses cristãos começam a se espalhar, porque eles não tinham mais lugar para ficar. Eles começam a se espalhar por diversos lugares, e eles vão para Galácia, eles vão para Capadócia, eles vão para Ásia, eles vão para Bitínia. E nesse contexto agora, Pedro escreve esta carta para que esses irmãos que estão espalhados pudessem ser consolados e recebessem da parte de Deus, sendo Pedro o instrumento, uma palavra de ânimo. Então a primeira carta de Pedro nada mais é do que uma palavra para uma igreja que no mundo mal ela sofre. Uma igreja que no mundo mal, quando ela se posiciona, ela é perseguida. E aí a gente para e pergunta: qual o mundo que nós vivemos hoje? Qual o mundo que a igreja verdadeiramente está? Se você não quiser ter problema com o mundo, é só você não se posicionar. Mas como você não vai se posicionar se a Bíblia já se posicionou? Como nós não vamos ter valores e princípios diante de tantas coisas, como por exemplo o aborto? Como nós não vamos nos posicionar diante dessas situações as mais adversas, se a palavra de Deus já disse? E quando nós nos posicionamos, o que acontece? Vem a perseguição. Por isso a primeira carta de Pedro nada mais é do que uma palavra de encorajamento à igreja desta geração, de como continuar sendo igreja santa, separada, num mundo mau. E aí, olha como é que o capítulo 1 começa. O capítulo 1 começa dizendo assim: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus o Pai os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, e que vocês tenham cada vez mais a graça e a paz. Pedro começa a sua carta saudando, e eu não sei se na sua Bíblia tem assim: os eleitos. Tem uma versão, ou diversas versões usam a expressão os eleitos. Saudo os eleitos. Interessante, os escolhidos. Por quê, irmãos?
Dr. Rousseau Shedd, aquele homem foi extraordinário, já está na glória com Jesus. Mas eu tive o privilégio de ser seu aluno de Novo Testamento, e ele dizia uma coisa: a eleição é para um povo, a eleição não é específica de uma pessoa. Deus elegeu a igreja. Lá no Antigo Testamento, Deus tinha elegido um povo, e esse povo foi chamado por Deus para ser luz do Senhor às nações, mas esse povo não cumpriu esse propósito. Então, no Novo Testamento, o Senhor elege agora quem? A igreja. A eleição é de um povo. Nós vamos falar mais sobre isso aqui durante esse ano. A igreja foi eleita. A igreja, o povo, é por isso que Jesus Cristo deu a sua vida por todos. E Pedro agora está dizendo: a este povo eleito e que ele santificou, eu estou escrevendo, para que vocês tenham paz e vocês tenham graça. Olha como é que faz todo sentido agora: paz e graça no meio de uma perseguição. Eu quero que vocês tenham paz, eu quero que o Senhor esteja perto de vocês. Pedro salva. E o que é o tema seguinte agora que Pedro vai tratar? A partir do verso 3, Pedro salda, e agora ele começa a falar, sabe de quê, irmãos? Da esperança eterna. Ele vai falar agora da salvação. Por quê? Porque eles estavam correndo risco de vida, e como eles estavam para perder a vida por causa do nome de Jesus, Pedro agora vai dizer a eles que por mais que eles perdessem essa vida, Deus, na sua grande misericórdia, verso 3, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora nós temos uma viva esperança, uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda e nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Pedro passa a falar para aqueles irmãos o seguinte: Roma está perseguindo vocês, Nero está perseguindo vocês, mas saiba de uma coisa: nós temos uma viva esperança. Podem nos matar aqui, mas na ressurreição dele nós temos uma certeza: nós viveremos para sempre. Pedro agora está falando da esperança da vida eterna, e aí ele vai dizer no verso 5: portanto, alegrem-se com isso, ainda que por algum tempo vocês precisem suportar o quê? Provações. Irmãos, quando a gente entende a Bíblia no contexto, ela fica viva, ela vai pulando assim para a gente. Vocês estão passando por luta, Nero está perseguindo vocês, mas aquiete o coração, e elas mostrarão. Agora olha que coisa interessante, Gustavo. Olha o que Pedro vai dizer: que a perseguição, o fogo, mostra a qualidade da nossa fé. Olha que interessante isso. Aí ele vai dizer assim: como o fogo, ela prova e purifica o ouro, como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro, e isso resultará no louvor e glória, no honra ao Senhor Jesus Cristo no dia em que for revelado. Fica firme. A provação é como fogo para o ouro. A provação é para dizer, quando chacoalha a árvore, quem está ligado nela ou quem não está. A provação é para de fato mostrar quem está vinculado ou quem não está com o Senhor. A provação é para literalmente purificar a nossa fé, irmãos. Purificar. O fogo é para isso, é para purificação. E aí você vai vir até o verso de número 12, e aí a partir do verso 13 a gente entra na última etapa do texto. E aí Pedro vai começar dizendo assim: portanto, e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Portanto, prepare a sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Deposite toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem,
como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Uma coisa mais extraordinária que me chama a atenção, no verso 13, e vou já passar para as aplicações, é quando Pedro usa, na língua portuguesa, uma conjunção conclusiva. Interessante demais. Portanto, ou seja, em virtude de, em razão dele nos dar a vida eterna, a conjunção conclusiva na língua portuguesa, ela vai mostrar a consequência, o resultado daquilo que foi dito anteriormente. Então esse portanto aqui no texto, meus irmãos, vai nos mostrar algo extraordinário. Pedro vai dizer: eu saldo a vocês, vocês têm a certeza da vida eterna. Agora tem o seguinte: como igreja de Jesus, como igreja salva, como igreja que busca, como igreja que está vivendo a salvação, portanto, vocês precisam agora ser o seguinte: vocês precisam viver a santidade. Portanto, a conclusão de Pedro é: fruto dessa salvação, fruto dessa mudança de vida, vocês precisam ser santos. Interessante demais. E aí agora, quando a gente pega o texto, veja os versos 15 e 16. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem. Vamos ler a versão que está aqui, em uma só voz? Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo que está escrito. Tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Esse é o texto de Levítico. A primeira coisa, quando Pedro diz portanto, Pedro está fazendo uma conexão, em primeiro lugar, em nos dizer o seguinte: Comunidade Batista Hope, sejam santos como o vosso Deus que vos chamou é santo. Seja santo em tudo que fizerem, santo como aquele que nos chamou. O que é a palavra santo? A palavra santo é separado. A palavra santo é aquele que foi separado do pecado. É isso que Pedro está dizendo. Irmãos, nós precisamos viver uma vida separada. E essa separação não é apenas o afastamento de uma multidão, não é apenas o afastamento das práticas mundanas, não é apenas, meus irmãos, não é apenas se afastar deste mundo. Não é isso, meus irmãos. Não é algo apenas superficial. E é isso que muitos monges achavam, que o fato de ir para as montanhas, se esconder, se isolar, eles iriam estar separados do mundo. Não, meus irmãos, ser santo, ser separado só vai ter sentido se nós estivermos plenamente na presença de Deus. Eu posso estar no meio de uma multidão e ser santo, e eu posso estar num lugar sozinho, um ermitão, e estar com a minha mente contaminada pelo pecado, porque a separação, ela será fruto da presença de Deus em nós. Santidade, meus irmãos, tem relação o quanto nós somos parecidos com Jesus, meus irmãos. É isso. É mais dele, menos de nós. E bom seria se fosse tudo dele e nada de nós. É isso que Pedro está dizendo. Nós não podemos, meus irmãos, nos tornar santos por nós mesmos. A gente até gostaria. Como seria bom se nós conseguíssemos vencer as nossas lutas e os nossos pecados. Como seria bom se da nossa própria força eu conseguisse, irmão Marquinho, ver aquele pastel lá do Tagua Center, olhar para ele e ele vai falar assim: vem em mim,
E eu dizer assim: não. De mim mesmo, sabe o que eu vou dizer? Frita 2 de queijo. É desse jeito. Você está rindo, mas você é do mesmo jeito. Talvez o seu grande problema não seja o pastel como o meu. Talvez o seu vai ser outro, mas a verdade é que se nós formos lutar contra o pecado, se nós formos lutar contra o mal que habita em nós, contra a nossa própria força, sabe o que vai acontecer conosco? Nós já perdemos a batalha, porque nós nascemos em pecado. E o mal habita em nós, a nossa tendência é para o mal. É por isso que santidade tem relação com a presença de Deus. Por isso Pedro vai dizer: sejam santos porque eu sou santo. Seja santo porque o nosso Deus é santo. Então Pedro vai dizer: portanto, a conclusão é: a igreja de Jesus precisa ser santa, ela precisa ser separada, ela não pode se parecer com o mundo, ela precisa de fato, meus irmãos, agir de forma diferente. Se não, meus irmãos, ela é qualquer coisa menos a igreja. E aí eu vou te dizer uma coisa: a nossa relação em santidade e a nossa relação com Jesus, ela vai ser a partir do tamanho de quem é Jesus para você. Interessante isso. Quem é Jesus para você? Jesus para você é apenas um resolvedor de problemas? Jesus para você é apenas aquele que resolve as pendengas do final do mês? Jesus para você é aquele que é o solucionador, é o gênio da lâmpada? Se Jesus para você é apenas esse, talvez santidade vai estar muito distante. Se Jesus para você é aquele somente das datas festivas, Páscoa, Natal, é esse o seu Jesus? Santidade vai ser algo muito distante da nossa vida. Agora, se Jesus passar a ser o meu amigo, o meu Senhor, aquele a quem todos os dias eu falo com Ele, aquele a quem eu ouço a sua voz na sua palavra, aquele que eu sei que Ele não me chama mais de servo, mas Ele me chama de amigo, aquele que eu me relaciono e tenho intimidade com Ele, aí as coisas vão começar a mudar. E não vão mudar de fora para dentro, porque às vezes a gente tem uma visão equivocada de santidade, em achar que ser santo é quando a gente muda nossas vestes. Até hoje um punhado de irmão brincou comigo: talvez é a primeira vez que você me veja usando paletó aqui na igreja, e já viu como é que eu já fiquei só de usar, né? Por isso que eu não uso. Alguém disse assim: hoje o senhor está parecendo pastor. Eu disse assim: hoje eu vim vestido de pastor. Hoje eu vim vestido de pastor. Sabe por quê, Jader? Na nossa cabeça, às vezes a gente relaciona a santidade com estas coisas. Às vezes a gente relaciona a santidade com o que a gente veste. Às vezes a gente relaciona a santidade com o dia da semana que a gente guarda. Quão pequeno é isso! Não quer dizer que quem é santo não se vista decentemente. Vou repetir isso. Não quer dizer que quem não é santo, pelo contrário, a santidade vai nos fazer vestir decentemente. Mas muitas vezes na nossa cabeça, santidade é vista de fora para dentro. É pelo corte do cabelo. Ah, irmãos, quão pequeno nós somos. Quão pequeno nós nos tornamos quando a gente quer julgar a vida de alguém com Deus pela forma que ela corta o seu cabelo. Sabe o que é isso? É que nós nos tornamos verdadeiramente igual aos fariseus. Nós somos apenas religiosos e nós passamos a julgar o outro a partir da nossa própria visão e não da presença de Deus. Portanto, sejam santos. Agora, olha o verso 17. Eu vou ter que adiantar aqui um pouquinho. Lembre-se do que o Pai Celestial disse a vocês: aquele a quem vocês oram não mostra favorecimento, Ele os julgará de acordo com as suas ações. Por isso, vivam com temor durante o seu tempo como residentes na terra. Eu não sei como é que é a expressão que está aí na sua Bíblia, mas Pedro estava dizendo à igreja, mesmo perseguida, Pedro estava dizendo assim: irmãos, vivam com temor enquanto você estiver nessa terra. Meu irmão, eu preciso lhe dizer uma coisa, como seu pastor, eu preciso lhe dizer isso.
não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. É isso que Pedro está dizendo. Tema a Deus. Irmãos, melhor seria se nós não tivéssemos conhecido a palavra, do que conhecermos a palavra e não temermos a Deus. Portanto, sejam santos, portanto, temam a Deus, vivam com temor, tenham temor a Deus. E aqui Pedro, quando usa essa expressão temor, Pedro não está falando temor das pessoas de fora, Pedro não está falando de medo, Pedro não está falando disso, Pedro está falando de uma relação tão íntima, de amor e de respeito, que quando você olha para esta pessoa, você não quer fazer nada para agredi-la, porque você tem temor, você tem respeito por ela. Eu queria que você pensasse rapidamente na sua vida, quem é alguém assim para você? Eu tenho muitas pessoas assim na minha vida, mas eu vou dizer para mim a principal delas. E minha mãe já vai ficar com ciúme, que ela deve estar assistindo o culto, que é papai. Ela sempre brinca, né? Vocês só tem pai, menino. Papai está com 85 anos. Papai é um homem simples. Papai foi criado no Cabo da Enxada. Aos 12 anos ele quis aprender uma profissão, e ele aprendeu marcenaria. Ele está com 85 anos, ele trabalha a semana inteira. É um homem muito simples. Nos criou, se converteu já depois de muitos anos. Muitos aqui lembram do dia que ele se converteu. Mas uma coisa nós temos muito temor pelo nosso pai. Nós não temos medo dele. Ele é um pai amigo, ele é um pai cuidadoso, mas o nosso respeito por ele é tão grande, que a gente faz de tudo para não desagradá-lo. Você tem alguém assim na sua vida? Lembra de alguém que você conhece, que você tem tanto amor por aquela pessoa, que você faz de tudo para não desagradá-la? Você não tem medo dela, mas é tão gostoso fazer coisas simples, mas que com amor você não vai querer desagradá-la. Você lembra de alguém assim? É disso que Pedro está falando, que a gente tenha um amor a Deus, Henrique, de tal maneira que eu não vou conseguir querer desagradá-lo. É esse temor que Pedro está dizendo. É isso que Pedro está falando. Comunidade Batista Hope, não brinque com as coisas de Deus. Não pare de temer. Não pare. Lembre-se disso. Tema o Senhor. Lembre-se que o Pai de vocês, olha o que Pedro está dizendo, a quem vocês oram, não faz acepção de pessoas. Ele nos julgará de acordo com as nossas ações. E aqui, irmãos, eu sei que a hora está bem avançada, mas eu preciso só fazer aqui uma breve abertura, porque Paulo, desde o Novo Testamento, ele já estava tendo alguns problemas, e ele começa a combater, e ele vai escrever uma das suas cartas, e quando ele escreve, por exemplo, aos Gálatas, ele vai dizer assim: não use da vossa liberdade para dar lugar à carne. Não use da vossa ocasião de liberdade para dar lugar ao pecado. Ele vai escrever aos Romanos, dizer: não continuaremos nós no pecado para que a graça abunde. Se Jesus me perdoa, então eu vou pecar. Se Jesus me dá o perdão, eu peco. Irmãos, não é isso a nossa vida, não. O pecado na nossa vida, irmãos, ele precisa ser um acidente e não um costume. É disso que a Bíblia está dizendo. Sede santos, porque eu sou santo. Tenha temor a Deus. Sabe por quê? E eu termino aqui. Verso 17, verso 18. Pois vocês sabem bem
que o resgate para a salvação do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago por ouro e nem por prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Sabe qual a razão para a gente querer ser santo? Sabe qual a razão para a gente querer temer a Deus? Por causa do preço pago. Não foi prata, não foi ouro. Irmãos, a Bíblia é maravilhosa. Moisés, a prata e o ouro nenhum do mundo seriam suficientes para pagar a minha dívida com Deus. A Bíblia está dizendo que o que tem que nos motivar a ser santo, o que tem que nos motivar, irmãos, a temer a Deus, não é o pastor, não é a igreja, não é o irmão diácono, não. A Bíblia está dizendo que o que precisa ser o balizador, pastor Gilson, o que precisa ser a maior motivação do meu coração, irmão Marquinho, para que eu queira ser santo, para que eu não queira pecar deliberadamente, para que eu queira de fato honrar a Deus, honrar a minha esposa, honrar os meus filhos, honrar a minha igreja, que é o corpo que eu participo. Sabe por quê? Que quando eu peco, você acha que é só você que recebe a consequência do pecado? Não, irmãos, sobra para todos nós. Você acha que não? É por isso que a gente precisa estudar isso, irmãos. Nós perdemos o conceito de corpo, nós perdemos o conceito de membresia. Quando a gente é um corpo, irmão, quando você taca o dedão lá e arranca a unha, o corpo inteiro sente. Quando eu e você erramos, o corpo sente. Pastor, qual a motivação para eu ser santo? O que eu vou ganhar com isso? Pedro respondeu para os irmãos: vocês serão santos, vocês vão temer a Deus. Sabe por quê? Porque o preço que Ele pagou por vocês não foi prata e não foi ouro. O preço que Ele pagou por vocês foi aqui. Foi quando aquele dia, naquela sexta-feira, às 15h, quando Ele poderia decidir, com todo o poder que Ele tinha, descer dali, e Ele não desceu. E de maneira voluntária, Ele levou sobre si os meus e os seus pecados. Meu irmão, não existe maior motivação para a gente honrar a Deus do que essa. Não é medo, não é esse medo infantil que muitas igrejas colocam nos seus membros. Se não fizer isso, vai vir maldição sobre a vida. Irmãos, não é isso não. Isso é infantilidade, isso é falta de palavra. A maior motivação na nossa vida para a gente temer a Deus, irmãos, é o preço que Ele pagou na cruz, é o sangue que Ele derramou por nós, meus irmãos. Portanto, sejam santos, portanto, temam,
Por quê? Por que que eu preciso ser santo? Por que que eu preciso temer? É para agradar o pastor, é agradar a igreja? Irmãos, aqui nós não precisamos agradar um ao outro, não. Irmãos, nós precisamos aprender a honrar e agradar a Jesus, porque no dia em que a gente agradar a Jesus de todo o nosso coração, irmãos, não vai haver espaço para problemas entre nós. Aí no casamento, quando o marido honra Jesus e a esposa honra Jesus, tem paz na casa. O filho, quando honra Jesus e o pai honra Jesus, não tem briga. Aí quando a igreja, todo mundo quer honrar Jesus, nós não vamos ter tempo aqui para estar discutindo, irmãos, se a tomada é branca, se a tomada é preta. Nós queremos é honrar Jesus, irmãos. É disso, irmãos, que a Bíblia está dizendo. E é isso que Deus está nos chamando para esse ano de 2025, meus irmãos. Colocar a nossa vida para honrar a Jesus em tudo, irmãos. Sabe por quê? Porque Ele pagou um preço na cruz pelos nossos pecados. É por isso que hoje, quando nós vamos celebrar agora a nossa última ceia do ano, se você não pegou os elementos, irmão Cristian, irmã Elisângela vai poder fazer chegar até você. Irmãos, nós não temos dúvida que isso aqui é um memorial. O memorial é aquilo que nos traz a memória, mas o que nos traz a memória não pode ser feito de forma desrespeitosa. O que nos traz a memória não pode ser feito de maneira relaxada. O que nos traz a memória não pode ser feito de qualquer forma. É por isso que Paulo, quando ele instrui a igreja, escrevendo aos Coríntios, falando acerca do Senhor, da ceia do Senhor, um dos ensinamentos principais que ele vai dizer, quando ele ordena, quando ele instrui a igreja sobre a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque isso é sério. E ele ainda diz mais: alguns tomam para sua própria condenação. Irmãos, as coisas de Deus são sérias. É por isso que ele está dizendo: examine-se, pois. Quem pode e deve participar da ceia do Senhor? Todo aquele que recebeu a Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, que está em plena comunhão com o Senhor da igreja e com a sua igreja local, e que está vivendo com Cristo. Agora ele também diz o seguinte: esse é um tempo em que nós devemos examinar. E é por isso que ele diz, irmã Edna, examine e coma. Porque o exame é quando nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração e nos mostre o que está longe do Senhor. E é hora de conserto, é hora de refazer. Irmãos, Deus está nos chamando para, como igreja, para um nível maior. Não é ser a igreja da moda, não, irmãos. Não é pregar a mensagem, irmãos. A gente poderia pregar um sermão aqui todo domingo, que esse lugar não ia caber, irmãos. Não é isso, não. É a fidelidade às Escrituras, irmãos. Porque nós precisamos ser santos? Porque nós fomos comprados por um alto preço na cruz do Calvário. Sabe quando, irmãos, nós zombamos de Deus? Quando nós pecamos, quando nós zombamos daquilo que nós sabemos que não deveríamos desonrar o Senhor e desonramos. Nós não estamos valorizando esse tão grande amor por nós. Você é pai. Quero só terminar fazendo esta seguinte pergunta a você: como você fica quando você, pai, se esforça tanto pelo seu filho
e você compra algo muito importante para ele, e você faz algo por ele assim, Cristian, que você ralou muito, e você dá aquilo de presente para ele. Ele até não estava merecendo não, mas coração de pai é assim. Pai é assim, mãe é assim. E aí você dá aquele presente, e ele até recebe aquele presente, mas dias depois ele faz um pouco caso danado daquele presente. Ele joga aquele presente para lá, ele não está nem aí. Como é que fica o seu coração como pai? Seja sincero. Triste, não fica, irmã Fernanda? Como será que nós deixamos o coração do nosso Deus? Como será que nós deixamos o coração do nosso Deus quando nós ferimos a Ele e fazemos tão pouco caso desse tão grande amor? O preço não foi prata, o preço não foi ouro, o preço foi sangue, foi vida. Curve a sua cabeça. Eu queria te convidar a falar com Deus agora. Os meninos vão se achegar aqui. Como é que vai ser o seu ano de 2025? Como é que você está pensando que vai ser o seu ano? Do mesmo jeito? Seu ano vai ser da mesma maneira? Você vai continuar agindo do mesmo jeito, tratando as coisas de Deus da mesma forma? E aqui eu não queria que você se sentisse constrangido, não, meu irmão, mas eu queria que você ouvisse o Espírito Santo, que Ele está falando com você agora. O alto preço do sangue na cruz, pago por Jesus, e esse preço foi pago para o resgate da sua noiva. O preço foi pago por mim e você, por você, e Ele voltará para buscar a igreja. Igreja não é uma placa de denominação, igreja não é um templo, igreja é essa comunidade de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, que adora, que serve, que exalta Jesus como corpo. Igreja não é sozinho, longe. Não tem como ser igreja à distância. Não tem como ser igreja de casa. Aqui ou ali a gente pode até não estar presente, mas meu irmão, como nós vamos responder a Jesus por tão grande preço que Ele pagou por nós? Nós não podemos tratar as coisas de Deus assim, irmãos. Nós não podemos tratar, irmãos, aquilo que Cristo fez por nós, irmãos, com tão grande amor dessa maneira. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos diante do Senhor colocar a nossa vida. Eu queria que agora você, meu irmão, você que quiser se ajoelhar, você que quiser agora ter o seu momento com Deus, nós vamos terminar esse culto celebrando a ceia, mas antes disso eu quero te convidar a orar, a colocar a sua vida diante do Senhor, onde você estiver. Se você quiser se ajoelha, se você quiser ficar sentado, fique. Eu não vou te convidar a vir aqui à frente, mas eu queria te dizer, fala com Deus agora. Como é que você está tendo um relacionamento com Deus? Como é que você diz que é amigo de Deus, mas você não vai na presença dEle? Como é que você diz que é amigo de Deus e você não ora? Como é que você é amigo de Deus e não abre a Bíblia para ler? Quando foi a última vez que você leu um capítulo da Bíblia inteiro? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia toda? Graças a Deus, vários irmãos conseguiram esse ano ler a Bíblia toda. E você, meu irmão, há quanto tempo tem que você não lê a Bíblia toda? Pastor, eu estou na igreja há 40 anos, eu nunca li a Bíblia toda. Meu irmão, Deus está te chamando para algo mais, meu irmão. Deus está te chamando para uma vida de compromisso, meu irmão. Deus está te chamando para um 2025 diferente, meu irmão.
Até quando vai ser do mesmo jeito, meu irmão? Até quando vai ser da mesma maneira? Fala com Deus agora. Coloca a sua vida diante do altar do Senhor. Coloca a sua vida diante da presença de Deus. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, nessa última noite do ano, porque muitas vezes, Senhor, nós te afrontamos, Pai. Nós te afrontamos com as nossas atitudes, nós te afrontamos com a nossa boca grande, nós te afrontamos, Pai, com os nossos interesses. Quantas vezes, Pai, nós não te procuramos somente por causa de bênçãos? Quantas vezes, Senhor, nós não queremos só o milagre? Quantas vezes, Pai, nós não queremos apenas, Senhor, aquilo que nos interessa, e nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, corrige a rota da nossa vida nesse novo ano, meu Pai. Corrige, Senhor, o nosso coração. Dá-nos paixão pela Tua presença. Dá-nos prazer, Senhor, estar diante do Senhor. Dá-nos vontade de orar. Dá-nos vontade de ler a Bíblia, Senhor. E dia que a gente não tiver vontade, dia que a gente não quiser, a gente ora, a gente lê por necessidade, Senhor. Nos dá essa consciência de compromisso, Pai. Nos dá a consciência de compromisso de estar presente na igreja, Senhor, nos cultos, na vida. Nós não podemos ser as mesmas pessoas, Pai. Nós queremos te conhecer, Jesus, muito mais do que aquilo que a gente viu no Natal, muito mais do que a gente viu na Páscoa, nas datas festivas de um calendário cristão. Nós queremos ser amigo do Senhor, Jesus. Nós queremos ter amizade com o Senhor. Nós não queremos, Pai, fazer o Teu grande amor ser desperdiçado, Senhor. Não valorizar o que o Senhor fez por nós. Pai, nos ensina, Deus. Nos mostra, Pai, que o Senhor pagou um alto preço por nós, que nós não tínhamos condições. Nessa noite, quando vamos celebrar a ceia do Senhor agora, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós te pedimos mudança. Nós te pedimos transformação. Senhor, que esse ano novo seja verdadeiramente novo, meu Pai. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa história. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fica de pé, meu irmão.